com as notícias do esporte. Bom dia, Casemiro Neto. Bom dia. Cheio de empate, hein? Rapaz, que campeonato que empata, viu? Dos 14 primeiros jogos do campeonato, 8 terminaram empatados. Rapaz, mais da metade. E Bahia e Vitória estão nessa, né? Que loucura. E a gente começa pelo empate do Vitória no Barradão. Bom dia para você ligado aqui na TV Aratuno, no Campo do 4, imagens já do Manuel Barradas. E o Vitória tomando 1-0, hein? Tá aí o Vitória sofrendo o primeiro gol no Barradão, Flavinho de cabeça, fazendo 1-0 para a equipe do Jacuipense. Jacuipense surpreendendo o Barradão, vários estreantes no time do Vitória. O Wellington Rato, por exemplo, fez os seus primeiros minutos com a camisa do Leão. Ele que é a contratação mais badalada da temporada. Aí o goleiro Gabriel do Vitória também, contratação recente, que acabou não conseguindo evitar esse gol do Flavinho. E olha o empate do Vitória, hein? Esse também que acabou de ser contratado e vem agradando nos últimos jogos. O Fabri, meu xará Fabrício Santos, de cabeça no último lance da partida, hein? O pessoal do Jacobina reclamou bastante desse empate do Vitória no último lance, reclamando da quantidade de acréscimos do árbitro da partida. Foram 8 minutos de acréscimo e o Vitória acabou aproveitando justamente no último lance da partida, no 8º minuto dos acréscimos, o gol do Fabrício Santos. O Wagner Leonardo escorou para dentro, jogada boa do Mosquito pela direita. O Wagner Leonardo que voltou ao time do Vitória, né? Primeiro jogo dele na temporada. E o gol do Fabri, o Fabrício Santos, tudo igual no Barradão. As duas equipes chegando a 5 pontos no campeonato. Daqui a pouquinho a gente traz a tabela de classificação atualizada. Empate também do Bahia em Jacobina, imagens do estádio José Rocha em Jacobina. A gente falou muito dos gramados, né, dos estádios do Campeonato Baiano. José Rocha fazendo um trabalho bacana, viu? O gramado estava até interessante, claro, nos limites que existem dos times do interior, em deixar os seus gramados aptos, sempre com a necessidade também de intervenção do poder municipal. Tá aí o Bahia fazendo 1-0, um golaço do Thiago, hein? Falha ali do goleiro Nilton, mas o Thiago foi muito bem para dar esse drible no Anderson Bandeira, já em cima da linha, para fazer o gol da equipe do Bahia. E aí o Bahia fazendo 1-0. E o gol do Jacobina no finalzinho, hein? Hugo de cabeça acabou fazendo o gol da equipe do Jacobina. O Jacobina conseguindo fazer o empate aí também no último lance da partida. E também por lá o árbitro deu 8 minutos. E aí o torcedor do Bahia ficou na bronca no finalzinho. Os jogadores do Tricolor reclamaram bastante com o árbitro Reinaldo Silva, né, que foi o árbitro da partida. Mas ele deu 8 minutos e o gol saiu justamente dentro desse acréscimo. Eu acho que assim como o Jacuipense não pode reclamar muito no Barradão, o Bahia também não pode reclamar muito em Jacobina. E o que é que os treinadores falaram, hein? A gente começa pelo treinador do Vitória, que lamentou o empate, mas enalteceu a luta do time. Acho que hoje a entrega, a luta, isso não falta para a nossa equipe. Isso é uma identidade, é um DNA do Vitória. O torcedor, no momento mais difícil da partida, nos apoiou. No final, nós sofremos muito ali, né? Nós tínhamos mais força para fazer as transições e a torcida empurrando. Então, a parte técnica, individualmente, muitas coisas boas. No coletivo, muita coisa a ser evoluída. Um primeiro tempo muito abaixo, mas dentro do esperado, porque eu levo em consideração todos esses aspectos e o volume alto de treinabilidade desses caras para a gente poder chegar no jogo e mesmo assim ver uma entrega muito bacana. Então, mostra um caminho, mostra uma direção e prefiro valorizar o compromisso desses atletas em cumprir tudo aquilo que está sendo determinado, mesmo não estando ainda na sua melhor condição. E por falar em compromisso, próximo compromisso do Vitória pela Copa do Nordeste, com transmissão ao vivaço aqui na TV Aratu, na próxima quarta-feira, às 9h30, tem CRB e Vitória, direto do estádio Rei Pelé. Estarei ao lado de Caio Leone e Ramon Lisboa, nessa super transmissão aqui no seu Canal 4, a TV Aratu. E o treinador do Bahia, hein? Leonardo Galbis, treinador interino, que tem ficado à frente desse time sub-20 que disputa o Campeonato Baiano, também falou após o empate do Bahia contra o Jacobina, fora de casa. Eu acho que, como eu falei lá dentro, né, a primeira sensação é uma sensação de muita tristeza de todos eles. Inclusive, meu discurso foi nesse sentido que, sim, todos nós estamos tristes, mas eu vou sempre pelo lado da valorização do esforço, valorização do desenvolvimento individual, e vocês viram como a gente jogou.
quais foram os nossos números na partida. No primeiro tempo nós não sofremos nenhuma finalização no gol, nós finalizamos 7. A gente vem para essa partida iniciando ela com uma média de idade de 19,7. A gente termina essa partida com uma média de idade de 18,5. Então, para nós, para mim especificamente, eu falei para eles lá dentro, posso falar para todos aqui, é um orgulho muito grande do que eles fizeram e uma lamentação normal, natural, até pela idade, por como foi, né? Deixar 2 pontos assim chateia qualquer um, mas para mim vale mais o lado do desenvolvimento humano, o lado do desenvolvimento do jogador, do grupo e do empenho que acho que todos nós conseguimos ver aqui dentro, né? E alguns bons valores desse Bahia, né? O Vitinho, o Thiago, que foi o autor do gol, o Roger Gabriel, que entrou no segundo tempo, né? O Juan Pablo também fez uma boa partida. Eu acho que pela falta de maturidade, o time acabou desperdiçando muitos contra-ataques quando o jogo estava 1-0 para o Bahia. E aí acabou pagando um preço alto, o futebol não aceita desaforo e no último lance da partida o Jacobina acabou empatando. Próximo compromisso do Bahia. Na próxima quinta-feira o Tricolor de Aço estreia na Copa do Nordeste. Casemiro me perguntava aqui, quando que Rogério Ceni vai assumir o time? Quinta-feira, né? Bahia e Sampaio Corrêa. O Bahia volta hoje de Girona, daqui a pouco imagens do último treino tricolor. E aí na quinta-feira tem Bahia e Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste. Para finalizar os gols do Campeonato Baiano, imagens dos gols do Jequié contra a equipe do Colo-Colo, jogo lá no estádio Valdomiro Borges. E o Thiago Souza acabou sendo o herói da partida, hein? Ele marcou os 2 gols do Jeg para cima do Tigre. O Colo-Colo perdendo do Jequié lá em Jequié. Interessante que as duas equipes estão mandando jogos no Valdomiro Borges. Colo-Colo não está com Mário Pessoa apto e por isso está jogando também lá em Jequié as suas partidas como mandante. Então esse jogo era quase campo neutro, embora, claro, a cidade de Jequié é do time de Jequié, mas o Colo-Colo tem jogado por lá e tem se sentido em casa, mas o jogo acabou mesmo 2-0 para a equipe do Jequié. O Jequié fazendo pontos importantes aí nessa rodada do Campeonato Baiano. Só para a gente conferir aqui na tela agora os resultados, né, dessa terceira rodada do campeonato. Tá aqui no telão da Aratu, meu grande Casemiro Neto. Sábado, Juazeirense 0, Barcelona 0. Mais um empate no campeonato, como eu disse, foram 8 em 14 jogos até aqui. O Jequié bateu o Colo-Colo por 2-0. Jacobina e Bahia terminou 1-1, mesmo resultado de Vitória Jacuipense, que também terminou 1-1. Terça-feira, finalização da terceira rodada com Porto, que representa Porto Seguro, e Atlético de Alagoinhas. Amanhã, né? E aí, olha como é que tá essa tabela, viu? Porto e Atlético, o jogo ficou bastante interessante. A gente vai para a classificação. Meu grande Lu Black aí no comando dessas imagens. Ele que faz essa arte sempre com muita criatividade. Vitória líder 5 pontos, Jacuipense segundo com 5. Porto e Atlético vem na sequência com 4 pontos. Jequié e Juazeirense também com 4 pontos, quinto e sexto, respectivamente. Só que Porto e Atlético se enfrentam, ó. Então, quem vencer assume a liderança do campeonato. Tá bem interessante esse início de campeonato baiano. Barcelona aparece em sétimo com 3, oitavo Bahia com 2. Tá muito embaixo o Bahia, hein? É isso que eu ia falar lá embaixo, hein? Próximo jogo contra o Jequié no Campeonato Baiano, mas tem estreia pela Copa do Nordeste. O que vai fazer o Rogério? Vai colocar o time principal nos 2 jogos? Acho que no Baiano já há uma necessidade, porque em 3 partidas, aí, né? apenas 2 pontos, Casé. Colo-Colo penúltimo com 2 e na última colocação, Jacobina, que ontem fez o primeiro ponto justamente contra a equipe do Bahia. Bom, o Bahia finalizou os trabalhos em Girona, realizou seu último treino e volta hoje para Salvador. Imagens desse treino do Tricolor, que teve a presença dos torcedores, né, lá em Girona, na Espanha, que teve também a presença do CEO do Manchester City, hein? Esteve por lá também acompanhando o treinamento tricolor. Eu acho que é um período bem bacana para que o time ganhe ali ainda mais intimidade entre os jogadores, para que o grupo fique fechado. A temporada do Bahia vai ser muito desgastante. Se o Bahia conseguir atingir as finais da maioria das competições, pode fazer até 80, 90 jogos na temporada. São 5 competições: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Campeonato Baiano e também a Taça Libertadores da América. Tá aí imagens desse último treino tricolor. Maravilha, né? Bahia que teve uma perda e a gente lamentou muito, né? O assessor de comunicação Bruno Queiroz, nosso colega de imprensa, né? Por muitos anos trabalhei com ele, Casão, uma pessoa fantástica. E Eu não conhecia ele. a gente viu a comoção mas que todo foi, né? mundo falando muito bem dele. O Bahia fez homenagem, o Vitória fez homenagem, a gente viu quantos profissionais de imprensa fazendo homenagem, porque o Bruno era muito querido, e fico aqui também desejando muita força à família do nosso querido Bruno Queiroz, que Deus possa o receber num ótimo lugar. E também a gente lamenta a perda do Léo Batista, né, um dos grandes comunicadores, Verdade, referência, grande né, dos figura, comunicadores
esportivos, né? Verdade. Léo Batista aos Muita 92 força para essas anos. famílias, tanto a de Bruno quanto a de Léo Batista. Família que pode comemorar do Bahia, né? A gente encerra com esse momento, né? O torcedor do Bahia com a música tricolor, saindo desse momento difícil, né? Da retirada de um tumor na cabeça. E a gente vê que é o momento em que o futebol não se restringe apenas ao futebol, ao esporte, né? E sim a toda uma vida. Olha a relação, o pessoal pediu para rever essa cena, a gente rever essa cena tão linda. Vamos ouvir. Mais um Bahia. Essa voz do seu lamento. Mais um Bahia. Era assim que se Pela minha história. Somos a turma tricolor. Olha lá. 44 anos, retirou o tumor do cérebro, tá, de 4 centímetros, teve alta no domingo, daqui a uma semana ele volta a trabalhar e mostrando aí o amor pelo time na sala de cirurgia com médicos e enfermeiros também, Incrível. tricolores. Você vê como o futebol, ele transcende as 4 linhas, né? Muito legal. Um abraço, Cazé. meu amigo. Um abraço. Semana começando, gente, quarta-feira, compromisso, hein? Aqui na Aratu tem CRB e Vitória, a Copa do Nordeste começa porque a Copa dos Clássicos é aqui. Grande abraço.